Olá, meus irmãos, graça e paz. Como é bom nós vamos agora nos reunirmos por esse novo método que nós estamos adaptando hoje. Na verdade, já começamos semana passada de levar a palavra de Deus através de vídeo. Nesse momento difícil, que nós estamos enfrentando, mas a palavra de Deus ela vai ser explanada, ela vai ser colocada na sua casa. Agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e agradecemos a Deus porque Ele tem dado sabedoria para nós entendermos o plano, o projeto dEle. Vamos orar? Ó Deus, Pai, obrigado, Senhor Deus, por tudo, Deus. Obrigado, Deus, por este momento maravilhoso, Deus, onde que nós leremos a Tua palavra e onde será explanado, Deus, a Tua palavra, Deus. Desde já, Pai, te peço em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, esteja moldando os nossos corações, ó Deus, para entender a Tua palavra. E que nós, Pai, nós entendendo a Tua palavra, Pai, venhamos a mudar, Pai, os nossos hábitos, mudar nossos pensamentos, as nossas atitudes, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que eu oro e agradeço a Ti, Pai. Amém. Amados, eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em João, capítulo 4. Eu vou ler o João, capítulo 4, eu vou ler do 1 até o 30. É um trecho da palavra de Deus grande. Nós vamos explanar ele em algumas partes, mas é um trecho riquíssimo. Um trecho riquíssimo, onde que nós poderíamos tirar muito mais lições desse texto. Eu vou ler o texto da mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e, bem assim, seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar
para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorai o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: o que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu canto, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com eles. Amém. O título do nosso sermão de hoje é: se você se encontrar com Jesus, o resultado é a sua salvação. Meus irmãos, a missão de Jesus nessa terra, ela é muito simples e muito objetiva. Ela está lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. A missão de Jesus, em todos os seus encontros que ele teve no seu ministério, foi conduzir essas pessoas a crer em quem ele era. E crendo nele, essas pessoas pudessem receber a salvação. Nós vamos tirar desse texto alguns princípios sobre a salvação de Deus para nós. Vejamos lá o capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Amados, nesse versículo 4, está sendo dito assim: era necessário atravessar a província de Samaria. Então, amados, nessa primeira lição, nós vamos aprender que a salvação era e é uma iniciativa divina. Era necessário que Jesus passasse ali. Era necessário que Jesus fosse a Samaria. Era necessário. Então, amados, a salvação, a minha salvação, a sua salvação, ela é uma iniciativa divina. Então, amados, passar por Samaria estava na agenda divina, estava na agenda de Jesus. E se você observar que nos encontros que Jesus teve
no seu ministério com essas pessoas pecadoras para serem salvas, quem tomou a iniciativa foi sempre Jesus. Sempre Jesus foi ao encontro dessas pessoas. E esse encontro com essa mulher, ao meio-dia, junto àquela fonte, estava na agenda de Jesus. Ou seja, Jesus, ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. Ele queria passar em Samaria para ter um encontro com essa mulher e explicar para ela o evangelho da salvação, explicar para ela a palavra de Deus, e sendo assim, aquela mulher, ela ser transformada pelo poder do evangelho, Amados, sendo assim, é uma iniciativa divina. A salvação, ela é uma iniciativa divina. Então, meus amados, não é eu, não é você que procura Deus. Nós, pela nossa natureza pecaminosa, nós não procuramos Deus. Nós não temos nem um pouquinho de vontade de procurar a Deus. Fala a verdade. Pensa, analise. Se fosse por você mesmo, você não procuraria Deus. Eu não procuraria Deus. Vamos ser bem sinceros no nosso coração. Então, amados, quem procura mesmo, é Deus que nos procura. É Ele que vem ao nosso encontro. Olha só, não existe caminho do homem para Deus, e sim o caminho de Deus para o homem. Então, amados, a salvação é uma iniciativa divina. Jesus tomou essa iniciativa. Jesus foi em direção a Samaria. Ele passou por Samaria. Mesmo eles não se dando com os samaritanos, eles, os judeus, Jesus diferente. Ele foi lá. Ele tinha o propósito de falar com essa mulher. Então, meus amados, esta é a primeira lição que nós vamos tirar desse texto. A nossa salvação, ela é uma iniciativa divina. A segunda lição, também muito importante nesse texto, nós vamos ver ali no versículo 9. Olha ali nas suas Bíblias, versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Amados, neste contexto aqui, havia muitas barreiras para salvar um pecador. E também havia muitas barreiras. Se fosse uma pessoa normal, teria muitas barreiras ali para essa pessoa ser salva. E havia ali uma barreira racial. Como assim uma barreira racial? Jesus, ele era judeu. E aquela mulher, ela era samaritana. E como nós lemos aqui na palavra, porque os judeus não se davam com os samaritanos. E havia também uma barreira sexual, ou seja, porque nenhum homem poderia sair na rua, saindo conversando com uma mulher. Eles não podiam estar conversando com uma mulher. Então havia ali esta barreira entre homem e mulher, sendo ainda que, como nós sabemos, naquele tempo, as mulheres, elas não eram tão privilegiadas. E essa também era uma barreira. Bom, e como nós vimos, e Jesus, ele vai conversar com essa mulher. E os discípulos, quando eles chegaram, eles ficaram surpresos em ver aquela mulher, vendo Jesus conversando com aquela mulher. E também, aqui, a barreira moral, porque Jesus, ele é santo, Jesus, ele é perfeito, Jesus, ele é o próprio Deus. Amados, é o próprio Deus encarnado, conversando com uma pessoa pecadora.
Então, amados, é o santo atrás do pecador. É aquele que tem a vida. É aquele que tem a vida se encontrando com aquele ou aquela que está morta espiritualmente. Bom, amados, naquele tempo da igreja lá de antigamente, e não é diferente de hoje, depois de muitos anos ali, antigamente lá na igreja, os cristãos, eles tinham esse preconceito muito grande. Inclusive, os apóstolos de Jesus, eles faziam essa divisão entre o pecador e o salvo, o judeu e o não judeu. Olha só, meus amados, o que diz ali em Atos capítulo 10, do versículos 34 e 35. Atos 10, 34 e 35. Olha só que interessante. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Amados, então foi necessário que Deus se revelasse a Pedro, para que ele dissesse, para que ele fosse à casa de Cornélio e levasse o Evangelho, e sendo assim, o Evangelho sendo aberto para todas as nações, para todas as nações. E isso não é muito diferente de hoje. Se você analisar bem, muitas vezes a gente diz assim: não, nós não fizemos acepções de pessoas, não, somos todos iguais, todos iguais. Mas pense, reflita, vou falar assim, põe a mão na consciência, põe a mão na sua consciência. Muitas vezes nós o que? Queremos escolher quem vai ser salvo. E Deus, com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Por isso, amados, o plano de Deus, ele é perfeito. A salvação é divina, ela vem de Deus, ela não vem de nós. Nós não dizemos para Deus: ó Deus, olha lá, olha aquela lá, escolhe aquele lá, olha lá que bonito aquele, escolhe aquele lá. Ainda bem que Deus não age dessa maneira, né? Ou então, Deus, não vamos salvar aquele lá, porque olha só que pecador aquele lá, né? Tu viu o que ele fez? E o que você fez? O que você tem feito? O que você está fazendo? Põe a mão na consciência. Ainda bem, graças ao bom Deus, a salvação ela vem de Deus, ela é um dom de Deus. E meus amados, e o plano de salvação de Jesus é para todas as pessoas, porque Ele não faz de maneira nenhuma divisão entre pessoas, acepção entre pessoas. Deus, Jesus Cristo, Deus encarnado em Jesus, Ele veio a este mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio a este mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Então, meus amados, na terceira lição, a gente aprende nesse texto, nós vamos aprender nesse texto, que vai ali de João 4, do 13 a 15, Jesus, ele vai apresentar uma necessidade da alma que precisa ser satisfeita. Essa é a terceira lição. Todos nós temos uma necessidade na alma que precisa ser satisfeita. Todo ser humano tem uma necessidade da alma. Então, amados, eu vou ler ali o versículo 13. Versículo 13. Afirmou-lhe Jesus:
Quem beber desta água tornará a ter sede. Quem beber dessa água tornará a ter sede. Jesus, neste momento, ele está falando da água do poço, da água daquela fonte, onde que a mulher ia ali para tirar aquela água para beber, para saciar a sua sede. Mas, amados, esta água, um dia ela vai acabar. Um dia essa água vai acabar. A pessoa bebe dessa água e bebe dessa água e nunca se satisfará. Ela pode se satisfazer dessa água natural, como nós também bebemos. Nós podemos nos satisfazer momentaneamente, mas vai chegar uma certa hora que você vai querer ela de novo. Então, amados, ela nunca vai te satisfazer, nunca. Jesus, ele está falando que a nossa alma, ela tem sede de uma água espiritual, da água espiritual. E ele está explicando. Jesus, nesse momento, ele começa a explicar para essa mulher, como se fosse assim: filha, você tem uma necessidade espiritual, você tem uma sede no seu coração, e essa água natural, essa água desse poço, ela jamais vai tirar a tua sede. Ela pode ter até tirar daquele momento, mas você vai tornar a ter sede. Você vai tornar a ter sede. Versículo 14. Aquele, porém, olha só o que Jesus está falando. Aquele, porém, que beber desta água, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amados, nós encontramos a satisfação plena da nossa sede espiritual em Cristo Jesus. E esta satisfação plena, meus amados, ela durará a eternidade. Sendo aquele que não tem a Jesus Cristo, como a palavra diz que Jesus, ele é a água da vida. Quem não bebe a Jesus Cristo vai ter sede. E aqui, essa água espiritual, ela vai fazer você ficar satisfeito eternamente. Amados, nós nesta vida aqui, nós já estamos sendo saciados por Cristo Jesus, a nossa sede espiritual. Nós já estamos sendo saciados por Jesus Cristo. Mesmo com momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de tristeza, Jesus Cristo, ele nos satisfaz plenamente, porque nós temos a plena certeza, a plena convicção que nós um dia estaremos na eternidade com Cristo. E esta água, meus amados, ela nos dá essa esperança, ela nos dá essa paz. Por isso, meus amados, que você, a partir do momento que aceita Jesus Cristo como seu único Salvador, você está dizendo que Jesus Cristo, ele é o único suficiente da sua vida. Jesus Cristo é o seu Salvador. Então, meus amados, ser salvo é justamente crer em Jesus Cristo, crer que ele é o seu Senhor, crer que ele é o seu Salvador. É isso, meus amados, que ele está falando para essa mulher. E quando ele diz ali
a água que eu lhe der será nele, que eu lhe der, será nele, será na pessoa que está recebendo Jesus Cristo, será uma fonte a jorrar pela vida eterna. Também está dizendo, amados, que você receberá dessa água da fonte. Essa água suprirá todas as suas necessidades. E a fonte, ela jorra. E ela transborda. Sendo assim, meus amados, você, quando está sendo transbordado pelo amor de Deus, o que você tem, o que te dá vontade, é que essa água venha também o quê? Jorrar nessas outras pessoas. Você levar essa água que nunca se acaba, com essa água que nunca fará você ter sede novamente, você levar para as outras pessoas. Agora, meus amados, no versículo 19, vai dizer: Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. Aqui, meus amados, começa uma situação onde que Jesus vai começar a ensinar a palavra de Deus, vai começar a ensinar para essa mulher o dom de Deus, vai ensinar para a mulher quanto todo mundo necessita de Deus, todo mundo necessita de Jesus. Versículo 19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Então, meus amados, a quarta lição é essa: a salvação, ela é recebida pela fé, e essa fé é produzida pela instrução da palavra de Deus, é pelo ouvir a palavra de Deus. Então Jesus começa a explicar para essa mulher plano de salvação, começa a explicar para essa mulher como que é a adoração verdadeira, como que é a adoração verdadeira. E quando, meus amados, a palavra de Deus ela é pregada, ela é ensinada, o Espírito Santo age no coração daquele que ouve. No coração daquele que ouve. O interessante é que Jesus, ele vai instruindo a mulher na palavra. A mulher, ela chama Jesus de judeu. Ela reconhece que Jesus é judeu. E ali, Jesus, nesse diálogo, nessa conversa que ela vai ter com essa mulher, ele vai instruindo essa mulher. Olha só o que ele diz. Ela diz ali no versículo 12: És tu, porventura, maior do que Jacó? Ela ali já está reconhecendo Jesus. Ela está perguntando: o Senhor é maior que Jacó? O Senhor é maior que os nossos patriarcas da fé? Então, meus amados, essa mulher, ela reconhece que Jesus é judeu. Ela reconhece que Jesus tem a capacidade de ser maior que Jacó. Por isso ela diz, olha só o que ela diz no versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Essa mulher, ela vai sendo instruída na palavra de tal maneira que chega um momento que ela reconhece que há de vir o Messias, chamado Cristo. E isso está acontecendo quando Jesus está mostrando para ela a palavra. E meus amados, quando Jesus ele está conversando com esta mulher, ele confronta essa mulher do seu pecado. Ele confronta essa mulher do pecado que ela está cometendo. E aqui, meus amados, entra
ponto muito importante para mim, para você, é que se nós não reconhecermos que nós somos pecadores, se nós não reconhecemos que nós precisamos da salvação de Deus, essa salvação não vai se concretizar na minha vida, na sua vida. Então nós temos que reconhecer, meus amados, que nós somos pecadores. Muitas vezes é difícil, porque é difícil o ser humano se humilhar, né? É difícil. Olha só que interessante o que Jesus nessa conversa, o que ele diz para essa mulher lá no versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Vai, chama teu marido e vem cá. E olha só o que ela disse no versículo 17. Ao ponto que ele respondeu: não tenho marido. Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Meus amados, esta mulher samaritana, ela tinha um problema. Na verdade, o pecado dela era o problema dela. E esse pecado é o pecado sexual. O texto disse que ela tinha 5 maridos, teve 5 maridos, e agora ela estava já com outro. E esse outro não era dela. Se não era dela, era de alguém. Ou seja, ela gostava de andar também com homens casados. E essa mulher, meus amados, ela era uma vista na sociedade por onde ela passava. Porque ninguém gostava de ir lá na fonte ao meio-dia buscar água. Por quê? Porque ninguém queria se deparar com ela. Ninguém queria conviver com ela. As mulheres não queriam conviver com ela, porque ela era considerada pela sociedade uma pecadora. Por uma pecadora. Amados, o Evangelho, ele bate bem no ponto fraco da nossa vida. Ele bate bem no ponto fraco da nossa vida, que são os nossos pecados. Aqueles pecados de estimação, aqueles pecados que nós alimentamos e guardamos dentro de uma caixinha, e depois, quando nós sentimos o desejo da carne, de satisfazer a nossa carne, nós vamos lá naquela caixinha e procuramos o pecado e achamos que tiramos. E o Evangelho, ele bate bem de frente com essas nossas atitudes. Mas, meus amados, graças à intervenção divina, Jesus, ele veio para colocar um ponto final nisso tudo, nesses pecados de estimação. Jesus, ele não está interessado em salvar as pessoas boas, porque as pessoas boas, elas não precisam de Jesus. Mas Jesus, ele está interessado em salvar quem? Os pecadores. Aquelas pessoas que se reconhecem como pecadoras. Então, meus amados, a quarta lição é: a salvação, ela é recebida pela fé. E esta fé é produzida pela instrução da palavra de Deus, por ouvir a palavra de Deus. E na quinta lição, meus amados,
Senhor Jesus, agora, Ele se dá a conhecer. Ele se dá a conhecer. Olha só o que Ele disse no versículo 26. A mulher, ali no versículo 25, ela disse: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Versículo 26. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Esse Cristo sou eu, esse que você está vendo aqui na tua frente, esse que está falando contigo. Eu sou o Cristo, eu sou o teu Salvador, eu sou o Salvador do mundo, eu que tirarei o pecado deste mundo. Você está perante ao Salvador. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 17. João, capítulo 17. João, capítulo 17, versículo 3. João, capítulo 17, versículo 3. Amados, olha só que palavra bonita. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Reconheçam quem? A Deus como o único Deus na sua vida, e a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou para tirar o pecado do mundo. Então, meus amados, o que é a vida eterna? O que é a salvação? É conhecer a Jesus como enviado de Deus, o Messias. Conhecer a Jesus como Redentor e como o nosso Libertador. E isso, meus amados, só é possível para mim, para você, se Jesus Cristo se auto-revelar para nós, através do Espírito Santo. E naquele momento, meus amados, o Espírito Santo estava abrindo a mente daquela mulher, o coração daquela mulher, a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, reconhecer que Jesus é o Messias prometido. Então, meus amados, Jesus, hoje, Ele se revela a nós através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Você só vai a Cristo porque o Espírito Santo, Ele se dá, Ele intervém na tua vida. É Ele que te coloca no caminho de Deus. Antes você estava perdido, mas agora Jesus Cristo se dá a conhecer. E você conhece Jesus. E você para de errar o alvo, para de se desviar e se coloca no caminho de Jesus. Amados, a sexta lição da nossa salvação é o quê? É o abandono da vida antiga. É o abandono daquela vida antiga de pecado. Olhe só o que diz o versículo 28. Quando a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade, ele disse àqueles homens. Então, meus amados, a mulher, ela abandonou aquele cântaro. A salvação,
ela acontece quando na minha vida, na sua vida, nós abandonamos essa vida antiga. A salvação, ela exige isso, que nós tenhamos uma nova vida. As coisas velhas ficaram para trás. Então, meus amados, preste atenção, quando você crê em Jesus, você passa a ser uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Olha só, e tudo se fez novo. Isso é a nova criatura. Esse é um novo nascimento. Tudo se fez novo. Prestem atenção. Então, deixe o velho homem, deixe a velha mulher para trás. Esqueçam ela e pensem: você em Cristo, Cristo te salvou, então você é uma nova criatura. Tudo se fez novo. E essa mulher, meus amados, aqui, nessa saída dela, nesse abandono desse cântaro, que ela deixou o cântaro ali, onde ela ia pegar água, ali tem um símbolo muito forte, quer dizer o quê? Que essa mulher, ela está dizendo, ela abandonou, a partir de hoje eu abandono esta vida de pecado, eu abandono esta vida de pecado, a partir de hoje eu sou uma nova mulher. Eu vou deixar essa vida de engano, eu vou deixar essa vida de mentira. A partir deste dia, dessa hora, a partir desse encontro, eu sou uma nova criatura. Uma nova criatura. Só a salvação, só a regeneração verdadeira na minha vida, na sua vida, quando há uma transformação de vida. Só na salvação. Só a salvação, aliás, só a regeneração verdadeira na minha vida, na sua vida, quando há uma transformação verdadeira de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, uma mudança de conduta. Não estou falando para vocês, para nós sermos crentes chatos, rabugentos. Não! Eu estou dizendo que Cristo, quando você crê em Jesus Cristo, quando Ele te transforma verdadeiramente, porque Cristo Ele transforma verdadeiramente, mas quando você é transformado numa pessoa em Cristo, as suas atitudes mudam, as suas conversas mudam, o seu comportamento muda, o seu pensamento está em Cristo. E meus amados, essa mulher, ela passa, a partir dessa conversão, desse novo nascimento, ela passa a ser o quê? Ela passa a ser uma testemunha de Jesus. Ela passa a ser uma testemunha de Jesus. E ela diz: vem aqui, venham comigo. E saíram e foram ter com ele. Olha lá, capítulo 4, versículo 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Olha só que interessante, quando ele disse assim, quando ela disse assim, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Que ele me disse tudo que eu tinha pecado, como eu era uma mulher pecadora. Interessante que ela foi eu achei ela tão humilde, que ela reconheceu ainda perante os homens que aquilo que ela estava fazendo era errado. E ele disse assim: será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, meus amados, esta mulher, ela foi salva pelo Evangelho. Era necessário Jesus passar por Samaria. Ele tinha um propósito. Era o quê? Era ter uma conversa com essa mulher samaritana. Era ter conversa com essa mulher. Para que o Evangelho, para que a palavra de vida chegasse para essa mulher. E ela fosse transformada pelo poder do Evangelho, assim como ela foi. E o propósito de Jesus, com esse propósito, com essa salvação, o que aconteceu?
muitos daquelas cidades foram ter com Jesus. Muitos daquelas cidades foram seguir Jesus, foram salvos. E então, meus amados, todos que são convertidos a Jesus Cristo, todas as pessoas, elas passam a ser um missionário. Elas passam o quê? A levar a palavra de Cristo para as outras pessoas. Eu queria desafiar você, meu irmão, a refletir sobre essa palavra, a refletir sobre os pecados que eu, você, nós estamos cometendo, a refletir sobre a mudança que Jesus Cristo fez na tua vida. Se você fez igual esta mulher, depois que Jesus entrou dentro de você, depois que o Espírito Santo entrou dentro de você, você largou aqueles pecados, aquela vida de vergonha, aquela vida de mentira. Eu desafio você a pensar nisso. Amados, essa mulher, no passado, ela tinha uma vida muito triste. Mas a partir do encontro que Jesus teve com ela, ela começou a ter uma vida gloriosa, uma vida de alegria. Então, meus amados, eu queria confrontar e ser confrontado a viver um evangelho fiel, a servir a Jesus Cristo, aquele que derramou o sangue na cruz por mim, por você, a seguir a Ele com todo prazer, com toda alegria, sabendo que Ele é água viva dentro de você, sabendo que é Ele que através dele você nunca terá mais sede, que toda a tua satisfação, toda a sua satisfação plena está em Jesus, sabendo que não foi você que se achegou a Deus, não foi você que se achegou a Cristo, foi Ele que te salvou primeiro, foi Ele que se achegou a ti. Então isso é o que? É uma providência divina. Então, meus amados, o Evangelho, ele cria transformação na pessoa. O Evangelho, ele transforma a pessoa. Então, amados, como eu falei lá no começo do título de sermão, se encontrar com Jesus, o resultado é a salvação. Que Deus lhe abençoe, meus amados. Vamos orar? Ó Deus, Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, Deus. Deus, assim, Pai, como a Tua palavra, Pai, causou transformação nesta mulher, Pai, que aos olhos humanos, ó Deus, era uma tremenda de uma pecadora, Pai, assim como nós também somos, ó Deus. Que a Tua palavra, Pai, ela faça transformação nas nossas vidas, ó Deus, assim como ela transformou aquela mulher, ó Deus. Que nós venhamos, ó Pai, a ter prazer de estar com o Senhor, a ter prazer, ó Pai, de ter comunhão com o Senhor. Perdoe, Pai, as nossas falhas, ó Deus. Perdoe, ó Pai, se entristecemos o Teu coração, Deus. Pai, nós pedimos a Ti, Pai, a força que vem de Ti, o poder que vem de Ti, ó Deus, para que nós venhamos caminhar, ó Pai, em direção ao alvo, Pai, de Cristo Jesus. Inabaláveis, ó Deus, que nós jamais venhamos fraquejar na fé, ó Deus. Mas, Pai, nós dependemos de Ti, Senhor Deus. Ó meu Pai, em tudo nós Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amados, vamos receber a bênção. O amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus
esteja com cada um de vós, hoje e para toda a eternidade. Amém.